A gente tem uma reportagem aqui muito interessante falando da operação dessa sexta-feira e apontando em detalhes que os assessores dos deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante movimentaram quase 30 milhões de reais entre maio de 2018 e dezembro de 2024. Os dados constam na petição do STF que embasou toda a operação, que cumpriu os mandados de busca e apreensão que a gente acompanhou ontem em endereços ligados aos deputados por suspeitas de desvios de dinheiro de cotas parlamentares. Cerca de 430 mil reais em espécie, que a gente está vendo na tela agora, foram apreendidas em um apartamento do deputado Sóstenes, de acordo com os investigadores. O assessor especial de Sóstenes, o Adailton Oliveira Santos, movimentou cerca de 11 milhões de reais entre 2023 e 2024, o que é considerado um volume incompatível com a capacidade econômica declarada dele. Além disso, um parente de Adailton movimentou outros 4 milhões de reais. Já as transações feitas pelo assessor de Jordi, Itamar Souza Santana, somaram aproximadamente 6 milhões de reais. Sóstenes, a gente acompanhou, informou que Adailton é motorista dele, mas que também tem uma distribuidora de bebidas. E por esse motivo tem uma soma milionária de movimentação financeira. Já Jordi disse em vídeo que é vítima de uma perseguição de ditadura, da ditadura do judiciário. Essa questão, professor Paulo, a gente sabe que é um argumento usado com uma certa frequência, mas quando se trata da Polícia Federal, essa semana mesmo, em diferentes operações que a gente viu, vemos que existem operações com foco em diferentes lados ideológicos do país. Mas falando especificamente da questão do dinheiro, desse destaque das movimentações dos assessores dos dois deputados, queria uma análise sua para a gente entender. A gente está falando aqui de desvios de cotas parlamentares, é uma espécie de cartão corporativo que os deputados têm para além dos salários que são na faixa de 44, 46 mil reais por deputados. Eles têm um valor que, no caso do Rio de Janeiro, os deputados têm cerca de 41 mil reais por mês para usar com gastos do gabinete, gastos do mandato, o que é uma estrutura que até choca se a gente for fazer uma comparação internacional quando se trata de estrutura do Congresso e desses deputados. Queria uma análise sua do que a gente viu nessa operação de ontem, como que a gente pode ler essas movimentações, até para dar uma dimensão aqui para a nossa audiência do que a gente está falando, né? Vale lembrar que foi Eduardo Cunha, em meados ali de 2015, assim que assumiu a presidência da Câmara, que instituiu, por meio de aprovação da maioria do Congresso, né, da Câmara, essas verbas impositivas, que também já foram chamadas de orçamento secreto, verbas parlamentares, entre tantos nomes que já recebeu, né? Mas é interessante porque isso criou uma maior autonomia e poder de pressão, né, do Congresso sobre o governo, sobre o presidente, né? E, de fato, esse dinheiro é usado às cegas, né? Tanto é que Flávio Dino, no início desse ano, passou a exigir maior transparência em relação aos recursos, às verbas públicas. É uma questão de, inclusive, responsabilidade, né, orçamentária dos parlamentares. E na semana passada nós fomos surpreendidos com a investigação da Polícia Federal, que descobriu a existência de uma salinha onde uma ex-assessora do Arthur Lira, que agora é do Hugo Mota, com garranchos, rascunhos, distribuía a verba sem que essas verbas parlamentares, sem que os próprios congressistas fizessem projetos ou até mesmo justificassem onde esse dinheiro iria parar. Em decorrência disso, né, as investigações se aprofundaram e foi bater na porta do Sóstenes, né? Curiosamente, encontraram algo em torno de 400 mil reais em dinheiro vivo na sua casa e, convenhamos, nessa era digital, não há nenhuma justificativa plausível para que alguém diga vendi um apartamento e tenho 400 mil reais em casa, né? Sei lá, faz transferência bancária, enfim, tem vários métodos muito mais avançados e tecnológicos e mais seguros, o que deve significar que esse dinheiro não deve ter uma origem lícita, né? Não à toa a Polícia Federal rastreou o comportamento financeiro ali do Sóstenes. Pior ainda foi a sua tentativa de se defender, né, com alguns gaguejos, né, na sua defesa, o Sóstenes também mostrando um comportamento mais espalhafatoso, exatamente para desviar a atenção, e na sua defesa Malafaia também aos berros, defendendo o seu aliado, né?
Então é interessante esse movimento do governo, porque se por um lado o presidente Lula não tem a maioria e tem sofrido derrotas significativas no Congresso, à medida que isso ocorre, ou seja, que ele perde no Congresso, ele tem ganhado na opinião pública, né? Seja com a questão do tarifaço, a questão do aumento dos impostos sobre os mais ricos, a blindagem ou anistia, né? Agora virou dosimetria. Então o Congresso tem tomado atitudes cada vez mais anti-impopulares, e que, embora imponha vitórias, aliás, derrotas sobre o presidente Lula, o Lula, com esses tropeços, né, do Congresso que julga ter vitória sobre o governo, na verdade isso representa uma derrota, já que o governo Lula visa no próximo ano, com a eleição, e considerando que ele é o virtual vencedor e o grande favorito, é o que mostram as pesquisas, a ideia do PT é conseguir povoar, digamos assim, o Congresso, né, com mais candidatos do próprio PT e partidos aliados ocupando mais cadeiras, seja na Câmara ou no Senado. E vale dizer que, desde o mandato da Dilma, a Polícia Federal, através de um instrumento de lei, conseguiu mais autonomia para fazer as investigações. Hoje a Polícia Federal ela está, claro, submetida ao Ministério da Justiça, que é do Lewandowski, e a polícia tem carta branca para fazer essas investigações, é o que se espera, né, de um poder autônomo investigativo que não sofra interferências políticas. Mas claro que, no final das contas, as consequências são políticas, já que a direita hoje vive um processo de desorganização em termos de não ter um presidente forte, um candidato a presidência forte esse ano, muito menos consegue hoje manter o mesmo tipo de narrativa que teve anos atrás, dominando as redes sociais, e agora explode essa bomba nos braços da direita. Lembrando que Sóstenes foi o maior defensor da anistia a Bolsonaro e um dos líderes, né, da ocupação da Câmara quando acabou o recesso ali no início de agosto e impediu os trabalhos legislativos, né, na Câmara, os trabalhos de Hugo Mota. Então, eu diria que hoje o grande foco de crítica que a sociedade oferece ao Congresso é o centrão, é a extrema-direita, que a cada movimento que tem feito, principalmente nesse ano, tem sofrido vários reveses, né, em termos de opinião pública. E agora esse escândalo, e que deve se aprofundar, né, e não foi por falta de aviso. Desde o início do ano, o ministro do STF, Flávio Dino, tem solicitado maior transparência do direcionamento dessas verbas, né, e o resultado é este, né? E essa é só a ponta do iceberg, porque ainda existem outras investigações, né, envolvendo o Banco Master, as fintechs. Então, o PT tem demonstrado que é possível combater o crime organizado ou mesmo os crimes de muitos parlamentares sem uso da força, da violência, que é a posição da direita, como a gente viu com o Castro do Rio de Janeiro, no mês passado, fazendo todo aquele espetáculo midiático, eliminando centenas de corpos pretos, periféricos, favelados, com a intenção de promover a sua imagem. Isso trouxe para a direita uma visão favorável de parte da sociedade. Por outro lado, o PT tenta mostrar de outra forma que é possível combater a criminalidade, o crime organizado, a corrupção, através de uma Polícia Federal usando a inteligência e a investigação, né? Então, são dois modelos diferentes que estarão no debate eleitoral do próximo ano, com certeza.